Olá, meus amores do primeiro ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que vocês estejam bem, todo mundo em casa, se cuidando. A gente está aqui hoje para mais uma aula de informática. Eu espero que vocês estejam bem animados, porque eu também tô. E na aula de hoje, a gente vai retomar um assunto muito importante. Por quê? Porque algumas aulas atrás, a gente falou sobre alguns cuidados que a gente deve ter ao utilizar o computador para nossa saúde. Vocês lembram disso? Que eu falei com vocês que a gente tinha que se alongar, se esticar, andar pela casa, né? Dar uma voltinha de 1 em 1 hora, para não ficar muito tempo com a coluna dobrada, para a gente ter uma postura reta, para a gente não sentir dores na coluna, na perna, na cabeça. Então, esses foram cuidados que a gente tem que tomar com a gente por causa do computador, da nossa saúde física. Mas existem outros cuidados que a gente precisa ter, que não são só com o nosso corpo, se vai doer, se não vai doer, se vai ficar com a coluna torta ou não, mas são cuidados para se proteger como um todo. Que cuidados são esses? Toda vez que a gente entra na internet, assim como em toda a nossa vida, a gente corre alguns riscos. Quando a gente atravessa a rua, se a gente não olhar para os dois lados, pode acontecer da gente ser atropelado. Se a gente vai tomar banho e não presta atenção na hora que está se ensaboando, a gente pode escorregar e cair. Se a gente vai num parque e não bota o cinto de segurança dos brinquedos, a gente pode se machucar. Toda a nossa vida, se a gente não tomar alguns cuidados, a gente pode se machucar, se aborrecer ou acontecer alguma coisa ruim. O computador é uma ferramenta muito legal, mas se a gente não utilizar da maneira certa, pode acontecer alguma coisa ruim com a nossa coluna, igual a gente viu, ou algumas outras coisas. E é dessas outras coisas que a gente vai falar hoje, certo? Lembra que eu prometi para vocês continuar falando sobre isso? Então, vai ser hoje. No computador, é normal que a gente converse com amigos, com colegas, mas o que não é normal, o que não podemos fazer? Primeira dica é não conversar com pessoas que a gente não conhece. No computador existem muitas pessoas que a gente pode conversar, algumas que a gente conhece, algumas que a gente não conhece. E por que a gente não deve falar com pessoas que a gente não conhece? Pelo mesmo motivo que na vida real, porque elas podem ter alguma intenção ruim para falar com a gente. Então pode perguntar coisas que a gente não queira responder, perguntar, por exemplo, o endereço da sua casa. Você deve dar o endereço da sua casa? Não. Você deve dizer onde você mora ou qual o nome do seu pai e da sua mãe? Não. E o colégio que você estuda, você pode contar para alguém que você não conhece? Não. Então é por essas coisas que a gente não deve conversar com alguém que a gente não conhece nem na internet, porque as pessoas podem estar mentindo, falando que são uma pessoa e são outra, falando que quer ser nosso amigo e na verdade não quer fazer mal pra gente. Então a primeira dica é não utilizar o computador para conversar com a gente não conhece, só conversar com amigos que a gente conhece pessoalmente, certo? A segunda dica é muito importante também, que é não utilizar o computador escondido. Nunca devemos fazer nada escondido, mas mexer no computador, menos ainda. O nosso computador oferece muitas coisas legais, mas para a gente poder aproveitar essas coisas legais, a gente tem que estar em segurança. E só quem sabe o que é seguro ou não é o papai, a mamãe, a vovó, o titio, o nosso responsável. Então, sempre utilizar o computador com algum adulto por perto, não fazer coisas escondidas, não utilizar o computador nem o celular de madrugada sem ninguém ver. Então, essa é a segunda dica. Ah, é chato. Pode até ser chato no começo, mas depois você vai ver que isso faz muito bem pra gente. Terceira dica, não bloquear o nosso celular nem o nosso computador. Principalmente vocês que ainda são muito novinhos, não podem ter nada bloqueado. Por quê? Porque vocês podem esquecer e aí dar um trabalhão para desbloquear, ou porque
pode estar acontecendo alguma coisa que o seu pai, a sua mãe ou o seu responsável precisam saber. Seu pai, sua mãe ou seu responsável precisam saber de tudo que está acontecendo na vida de vocês, inclusive na internet, certo? Quarta dica: não baixar nada sem a permissão de um adulto. Tem muitos sites que não são confiáveis. E aí, às vezes aparece pra gente para baixar um filme, uma música, um desenho. E como que a gente vai saber se pode ou se não pode? Perguntando para o nosso responsável. Então, não faz download em sites que você não conhece, ou fazer downloads num computador sem ter um antivírus. Então, para saber se a gente pode ou não fazer um download, baixar alguma coisa no nosso computador, a gente precisa da permissão. E a última dica do dia é ter sempre um antivírus instalado no computador. Vocês lembram que a gente estudou sobre vírus e antivírus? A gente viu que o vírus é um programa que foi feito para estragar o nosso computador, para roubar nossas senhas, e que para não ter vírus no nosso computador, a gente precisa de um programa para combater ele. E esse programa a gente chama de antivírus. Então, para a gente prevenir de nosso computador estragar, de acontecer alguma coisa com as nossas senhas, é muito importante que a gente tenha um antivírus instalado, certo? Eu espero que vocês tenham gostado de aprender a se proteger quando estiver utilizando a internet, que vocês sigam as dicas que foram dadas hoje. E eu espero ver vocês semana que vem pra gente continuar com a nossa matéria, tá bom? Beijo, eu tô morrendo de saudade de vocês. Tchau, tchau!